Abaixa a mão. Pronto. Olá, amigos e amigas. Estamos aqui começando mais um podcast. O podcast Tá na Veia. Essa é a 10ª edição. E estamos aí recebendo um grande amigo, um cara que se criou junto comigo ali em Fátima, né, ali de frente onde é a pracinha, né? O pai dele morava logo em frente à minha casa. Então a gente transitava da casa de um para a casa de outro. Então é desde a infância mesmo que eu conheço o nosso amigo Tiago Diani, presidente do Expressinho hoje e também conselheiro tutelar, né? Verdade. Mas hoje a gente vai falar do time do Expressinho. Bem-vindo aí, meu amigo Tiago. Bota aí suas considerações iniciais, a sua apresentação, porque um pouco da sua história eu já conheço, né? Boa noite, Robinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Agradeço o espaço, agradeço o convite para a gente estar falando um pouco do que o povo de Fátima vive intensamente, que é o futebol, né? Fátima, hoje o povo gosta muito do futebol e nada é melhor do que estar aqui falando do futebol e falando do Expressinho, desse clube gigante que é o Expressinho. É isso daí. Então, Tiago, falando um pouco do Expressinho, como foi que deu aí a sua vontade de ser presidente do Expressinho? Começou como jogador, como técnico? Como foi essa história aí desde o início? Aproveitar aqui para registrar a presença aqui do nosso amigo, torcedor, ex-diretor, faz parte também da comissão técnica, né? Na comissão lá da gente, que é Valmar, lá do Sítio do Quinto. Registrar também a presença do treinador do segundo quadro, Eliano, que está aqui presente também com a gente, né? A paixão pelo Expressinho veio desde pequeno, né? Eu, desde o tempo que morava aqui, logo quando meu pai era vivo, eu sempre acompanhava os jogos do Expressinho. E aí foi criando aquele amor, aquela paixão pelo clube, né? Acompanhava os jogos aqui em Fátima, acompanhava os jogos fora de Fátima. E aí foi criando essa identidade, né? Fui para Salvador. Quando retornei, tive essa oportunidade. A oportunidade esta, Robinho, que a gente não pode deixar de registrar, que para mim é uma grande honra, para mim é um grande privilégio estar à frente desse clube, né? Não só eu, juntamente com meu compadre Jorginho, nosso vice-presidente, né? Juntamente com minha comissão técnica, os atletas. Um clube gigante, né? Um clube com 18 títulos municipais, com dezenas de títulos regionais. Um clube que lá desde há muitos anos atrás, né? Fruto de uma luta de Temi, que a gente não pode deixar de registrar aqui, Temi, os amigos da época, ex-craques, né? Que fizeram com que o Expressinho se tornasse grande e nós agora estamos aqui mantendo, né? Essa história viva, né? Eu, meu compadre Jorginho, todos os atletas, como falei, toda a comissão técnica. Então é bom a gente deixar registrado isso aqui também. Minha paixão pelo Expressinho, eu entrei no Expressinho, na verdade, salvo engano, foi no ano de 2017 ou foi 2018, numa reunião ali na casa de Paulinho de Zé Renato, na época, né? Paulo de Zé Renato. Grande abraço aí, meu amigo Paulo de Zé Renato. Paulinho de Zé Renato. E aí, na época, estava tendo uma discussão. Na época, o diretor, o presidente era Evandro, né? Outra pessoa também muito ativa,
né? Tem muita história, fez muito pelo Expressinho, até hoje faz também. E tava tendo aquela discussão de novos nomes, né? Na época. Até porque o Expressinho, naquele tempo, a gente tava vendo o nosso rival sendo tricampeão, né? E a gente meio que parado. E aí surgiu o meu nome e o nome de meu compadre Jorginho, né? E daí então, ninguém discordou na época, né? O nosso nome foi bem aceito, graças a Deus. E daí então, Robinho, de 2018, 2017, salvo engano, daí então nós estamos aqui até hoje, né? Em 2018, nós registramos, depois de muitos anos, o Expressinho como uma associação, né? Corri atrás desse objetivo. Na época, com a intenção que você sabe que você é do meio político, e você sabe que não se dá mais, não se doa mais recursos, não se passa mais recursos para pessoas físicas, né? Então, na minha mente, eu tinha aquele objetivo de tornar uma associação, uma pessoa jurídica, para correr atrás de recursos, né? E aí tiveram algumas pessoas na época que foram favorecidas, que me ajudaram, mas no decorrer da caminhada foi esfriando, fui perdendo força, mas nos tornamos uma associação em 2018. Uma associação essa ativa, organizada. Nós temos primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, nós temos primeiro secretário. Uma associação, segundo... igual associação, é isso mesmo. Exatamente, porque tem umas associações aí, né, que você sabe que se perde pelo caminho, né? Se tornam irregulares, as coisas todas. Mas o Expressinho, graças a Deus, para quem for assumir próximo ano, lá para frente, vai encontrar uma associação totalmente regularizada e organizada, né? E aí, o que é que aconteceu? Em 2018, tornamos associação e começaram associamos muitos torcedores, né? Dos torcedores vieram sede, fizemos uma sede ali no antigo bar de Zé Preto, lembra? No bar, hoje funciona o estúdio ali de Francinha. Depois mudamos ali para de frente, onde era um galpão ali de Adelmo. Acho que funcionava, acho que era um salão de beleza, depois acho que alguma coisa de pet, né? E aí também foi uma coisa também que a gente também não tinha mais sede própria, nós resgatamos a sede, resgatamos a autoestima do torcedor, né? Trouxemos o torcedor de volta para o Expressinho, o torcedor que estava afastado, trouxemos de volta os patrocinadores para o Expressinho. Na verdade, eu digo nós, eu, compadre Jorginho, né? Que nós estamos à frente, mas por trás de nós existe toda uma comissão, toda a confiança, né? Da torcida, dos atletas. Então, nós trouxemos de volta, nós reestruturamos o Expressinho. E nessa reestruturação, automaticamente, naturalmente, vieram os títulos, né? Vieram os títulos regionais, lá no sítio do Quinto, né, mamãe? Mamãe depois pode falar isso. Veio o título regional da Lagoa Dourada, veio o vice-campeão regional do aspirante na Copa do... Nós fomos campeões lá, não foi, Eliano? Fomos campeões aspirante na tradicional Copa do Milho ali no São Francisco, em Adustina. Fomos vice-campeões na categoria principal. Hoje somos tricampeões, fomos campeões em 2019 municipal, 20 e 21 teve a pandemia, 22 fomos bicampeões, 23 a administração por algum motivo não fez o campeonato e ano passado nós fomos, para a alegria do torcedor alviverde, tricampeão. E nós agora estamos correndo com os pés no chão, um trabalho muito sério, um trabalho responsável, um foco no objetivo. Os atletas sabem disso, né? Compraram essa ideia de fazer história com um tetracampeonato inédito. Nenhum time de Fátima foi tetracampeão, né? Acho difícil até você encontrar um jogador que foi tetracampeão até no tempo mais antigo, os ex-atletas, né? E nós estamos nessa luta aí, meu amigo. É isso daí. Mas na época aí que você entrou, tinha algum concorrente aí para presidente também? Ou... Não. Na época, lá naquela reunião que eu lhe falei na casa de Paulinho e Zé Renato, não teve, né? Aí depois que nós fizemos a associação, 2 anos após, nós fizemos uma nova eleição. Eleição essa que foi
administrada pelo doutor Isaías, que é o advogado da associação. doutor Zé, E nós fizemos lá na Câmara de Vereadores, também não teve uma chapa concorrente. E aí nós continuamos, eu e meu compadre Jorginho, né? Só que nós temos aí um compromisso, eu e meu compadre Jorginho, de passar à frente, né? A vida é feita de ciclos, né? Nós já estamos aí, já estamos aí à frente desse clube há 8 anos, 7 a 8 anos, né? E deve passar a vida assim, né? Feita de ciclos, passar para novas pessoas, novas ideias, né? Mas que trabalhe sempre em prol do objetivo do Expressinho. É isso daí, né? É um cara que tem amor ao time, se dedica a isso, claro que vai obter frutos, né? E esses frutos a gente tá vendo aí na sua gestão. Já há quanto tempo? Salve, uns 8 anos. 8 anos. Nós pegamos o Expressinho, como eu lhe falei, vendo o nosso rival sendo tricampeão. Nós estamos com a vitória. E aí, Robinho, modéstia à parte, não é soberba, né? É porque as coisas têm que ser faladas, né? Quando a gente conquista algo, nós temos que falar. Não é, tá pisando, tá isso. Não, não. Nós temos 7 anos que nós não perdemos para o nosso rival. Uma hegemonia de 7 anos, né? Quer dizer, a gente pegou o Expressinho, eu e meu compadre Jorginho, vendo o nosso rival lá em 2017, ou foi 2018, sendo tricampeão municipal no estádio. E de lá para cá, graças a Deus, como eu lhe falei, com o apoio da torcida, porque sem a torcida a gente não caminha, a gente não anda, nós perdemos as forças. Com o apoio dos nossos patrocinadores que confiam nas pessoas de Jorginho e de Tiago, né? Porque a gente não precisa do Expressinho para viver, né? Às vezes, a gente perde até o lazer da nossa família, né? De viajar, de sair, para a gente estar levando lazer para o torcedor, lazer para o povo de Fátima. Então, assim, é algo gratificante para a gente, né? É algo muito gratificante e graças a Deus os frutos nós estamos colhendo, né? Quem sabe aí um tetracampeonato. Boa sorte, né? É. Falando na hegemonia aí, né, do Expressinho contra o Asa, e a gente tá vendo aí 2 técnicos, irmão, um de um lado, outro de outro. Bertinho, eu conheço, e Elivelto, eu conheço há muito tempo que eu jogava bola ali na Rua da Laje, né? Eu acho que Rua da Laje. Rua da... Antigo Inferninho, desculpa, mas foi onde eu fui criado também, jogando bola mais com os meninos. E lembro muito bem, meu pai tinha um terreno ali e a gente ia pra lá. E hoje eu fui no campo esses dias assistir o jogo de vocês lá e encontrei um de um lado, outro de outro. Bicho, um é técnico de um, outro é técnico de outro. Pra você ver como é que é as coisas, né? A vida, né? E graças a Deus, um dos irmãos é o nosso técnico, Berti, que tá aí sobressaindo sobre o irmão, né? Mas faz parte, né? O jogo é sempre assim, é disputado. E voltando um pouco assim, Tiago, eu vejo aí no nosso município um pouco assim, dizer, de defasagem no futebol, né? Ele vem melhorando há alguns anos para cá, mas antes deu uma parada boa. Como você mesmo falou aí, quando você assumiu lá há 7 anos atrás, o que é que acontece? Os times estavam meio parados. Eu digo isso porque até o da Serradinha, eu joguei muita bola no time da Serradinha, e lá a gente viu que teve uma época que parou, e nosso amigo Gil veio com vontade e está ajudando o time a se desenvolver. Na Rua da Laje, acredito que Sandro, os meninos lá também, não sei quem são os técnicos, os presidentes, Zé Afonso. Então tá botando o nosso futebol fatimense para ser elogiado fora do nosso município. Isso a gente tem que dar os parabéns a todos os esportistas da cidade de Fátima, não só os técnicos, os treinadores, os presidentes, como os jogadores também que estão se desempenhando. É difícil você ver numa cidade um campeonato com 24 times. Onde você vai, Robinho, qualquer povoado tem um time, né? É por isso que eu falei que para mim é um privilégio estar aqui, falar do futebol, porque o povo de Fátima vive intensamente o futebol. Você estava lá no jogo sábado passado e você viu aquele estádio lotado. Lotado,
Muito bonito. Eu tive pessoas que me paravam, que era de Agostina, que era de Poço Verde, que vai para ver esse clássico, né? Voltando agora ao clássico, um dos maiores clássicos da região, né? Então, assim, talvez essa rivalidade de Asa e Expressinho que deixou essa chama acesa no esporte patimense, e aí daí vai surgindo outros times, vai motivando outros presidentes de clube. E falar na rivalidade é muito importante que se diga, aproveitar essa oportunidade. Se a gente for analisar o contexto histórico, né? O contexto histórico, Valmar, que o Valmar está aqui, mas sabe mais da história do Expressinho do que eu. Se você for analisar o contexto histórico, as disputas de campeonato, os títulos, os ex-craques de Fátima, não há dúvida que o rival hoje do Expressinho é o Asa. Com certeza. Agora, o que se estão querendo fazer é montar nas costas do Expressinho e se criar uma rivalidade com outro time que não existe. Como é que eu sou rival de um outro time que eu nunca disputei uma final, um outro time que nunca foi campeão? Não estou dizendo que nunca será, mas para você ser rival, você tem que ter uma história, né? Com certeza. Uma disputa de título, ser campeão de uma coisa, ser E a campeão rivalidade de outra se dá coisa. com os anos. Exatamente. Não é só rival porque vai jogar hoje ou Não amanhã. não é porque eu sei que você vai tocar nesse assunto, não é porque um ex-ídolo do Expressinho saiu do Expressinho e foi para um outro time, esse time vai se tornar rival do Expressinho. Já a gente toca no assunto. A rivalidade, eu digo, repito, hoje do Expressinho sempre foi, se chama o Asa. O Asa de Adelmo do 14, do Finado Manel, Finado Assis, que o povo agora tá lá com a Miller, né? Erivelto, Baratão. Esse é o rival do Expressinho. É isso aí. Ô, gente, eu sei que tem alguns assistindo aqui pela live no Instagram. A gente está ao vivo também pelo YouTube, porque o Instagram não está disponibilizando mais acesso com o computador. Só está com o celular numa live normal. Mas a gente está pelo YouTube, estamos migrando para o YouTube. Se vocês quiserem com melhor áudio, melhor qualidade de imagem, a gente está pelo YouTube, viu, gente? É só dando um aviso para vocês que estão nos assistindo pelo Instagram. Então, vamos bater um pouquinho de papo aqui com Valmar, né? Para a gente saber aí um pouco sobre o que ele tem a falar do Expressinho um pouco antes, Thiago, da gente... Aí tem história, viu? Da gente começar a jogar bola, ele já estava por aí. Né? Tem tanta história, não é só de futebol, não, mas aqui ele vai falar de futebol, né, Valmar? Com certeza. Mas é um grande colaborador, viu, Robinho? Um grande colaborador da gente. Ele é conhecido aí pela torcida, pelos ex-atletas do Expressinho. Você perguntar isso, não sabe. Então, bem-vindo aí, meu amigo Valmar. Vamos bater um papo aí sobre o que você tem a falar do futebol fatimense. Não só também do Expressinho, né? Mas um pouco do que você viveu um pouco antes da gente, né, Tiago? A gente estamos um pouquinho ainda meio novo, um de cabelo branco e eu de barba branca. Então, Valmar, quando foi que você começou aqui em Fátima sobre o futebol? Foi em que década, em que ano que você esteve por aqui e está até hoje, como diz a história? Boa noite, Robinho. Boa noite, meu amigo, meu irmão Tiago. Boa noite, Eliano, meu amigo e também faz parte da comissão do Verdão, aqui do nosso município. E um abraço especial e uma boa noite especial a toda a nação verde e branca do Expressinho e em toda a região que estão nos assistindo nesse momento. Muitas pessoas assistindo a gente, também Sítio do Quinto, que eu mandei o link para lá, e tem pessoas nos assistindo. Então quer dizer que esse podcast, essa conversa, esse bate-papo está indo além, né? Está indo para outro município também, para onde as pessoas possam acompanhar. Respondendo a sua primeira pergunta, Robinho, eu conheço o Expressinho há muito tempo, mas frequentemente eu acompanho mais de perto, com mais profundidade, de 97 para cá. Então são 28 anos que eu conheço a fundo, né? Toda a história do Expressinho. Bem antes eu já conhecia, mas
de noticiários, de informações, mais a fundo mesmo de 97 para cá. Como eu iniciei esse conhecimento a fundo do Expressinho de 97? Em 97 foi quando iniciou e teve o primeiro campeonato municipal em Sítio do Quinto, do qual fui organizador, fui diretor de esporte naquele município. E lá eu criei um time chamado Criciúma, chamava Criciúma de Sítio do Quinto. E eu peguei aqui, contratei 3 atletas aqui que na época era atletas do Expressinho, ídolos da torcida fatimense, que era Ninho, filho de Ita, Adailton, que é meu compadre, filho de Ita, e Bal, o zagueiro Bal. E na oportunidade, eles foram campeões. Disputaram 3 campeonatos. A gente ficou com esse time 3 anos. Chegamos em 3 finais. Ganhamos 2 e ficamos vice em outra. Então, eu já acompanho o Expressinho desde essa época, de 97 para cá. Muitas glórias, muitas histórias bonitas. Também teve momentos de tristeza, de derrotas. Isso faz parte do esporte, faz parte da nossa vida, né? Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Familiares, financeiramente, esportiva, de toda forma, a vida é feita de altos e baixos. Então, eu acompanho o Expressinho de 97 para cá com profundidade, nos campeonatos regionais, municipais, atletas, né, que se destacaram. Muitos deles, daquela época, muitos não, acho que quase todos já encerraram sua carreira. Acho que todos. Eu lembro de Darlan, de Guri, de Bal, Cizino, Rony, muitos atletas já encerraram a sua carreira, Geladinho, e tudo eu acompanhei nessa época. Quarentão. Hoje não saíram do Expressinho, né, Tiago? Quarentão somos nós, Tiago. Eles fazem parte. Mas tem campeonatos que a administração faz, né? De quarentão, de cinquentão. Tem campeonato de seleções que eles ainda estão nativos, né, mamãe? E jogando em alto nível ainda, para a Exatamente. idade deles. Para esse nível de quarentões, estão jogando em alto nível. Então, minha história no Expressinho é essa. Em 2010 eu tive o privilégio e a oportunidade de vir para Fátima. E quando cheguei em Fátima, encontrei o Expressinho na mão do presidente Sidão. Sidão, na época, era o presidente. E aí, com as informações que ele teve dos atletas que já jogaram comigo lá, ele me fez o convite para eu fazer parte da diretoria e ser o vice-presidente do Expressinho com ele. Eu fui vice-presidente por quase 2 anos, junto com o Sidão. Ganhamos campeonatos, fomos buscar um treinador Madureira, em Cícero Dantas, que quando eu cheguei lá com o Sidão, que fiz o convite a Madureira, a minha resposta já é sim, Sidão. Não só pela nossa amizade, porque você já veio com o Valmar aqui me chamar. Que antes, ele já tinha trabalhado em Sítio do Quinto, na seleção do Sítio do Quinto, através de mim. Então, ele já tinha um conhecimento comigo. E aí, a gente montou uma comissão técnica boa, e ganhamos títulos, bons jogos, fizemos um grande time. Depois eu retornei para Sítio do Quinto, mas nunca deixei de acompanhar o Expressinho. Tá aí Tiago, Vivição, que possa dizer. Sempre estou ajudando, colaborando de uma forma ou de outra, eu estou ajudando o Expressinho. Para você ter uma consciência do que é o meu amor pelo Expressinho, muitas das vezes eu já saí de Sítio do Quinto para assistir até treino do Expressinho, amistosos. Aqui na Lagoa Dourada, presenciei o Dizendo Tiago, acompanhei todos os jogos aqui na Lagoa Dourada, quando o Tiago e o Jorginho chegaram ao Expressinho, pegaram num momento difícil, e para muitos o Expressinho já estava acabado, e eles pegaram num momento difícil e resgataram o futebol, resgataram a autoestima, trouxe de volta o torcedor, o patrocinador, isso foi o que alavancou a história do Expressinho. E graças a Deus está aí, Tiago, com 8 anos, e se a gente for contar os títulos aqui, a gente vai por meia-noite adentro aí. Robinho, reforçando o que Valmar falou aí, dessa reestruturação, o Expressinho hoje conta com fisioterapeuta. Fisioterapeuta, viu? O Expressinho hoje conta com fisioterapeuta, psicóloga, um preparador físico. Eu digo isso de formação, viu? São pessoas já formadas, profissionais que acompanham o Expressinho. O Expressinho foi pioneiro em muita coisa aqui em Fátima, né? E eu digo isso de um passado recente. Uma rede social muito ativa, batendo aí as casas dos 430 mil visualizações no seu perfil. Muito bom, muito né? bom. Nós somos pioneiros em muita coisa, principalmente nessa questão de... Nós estamos vendo aí, através de redes sociais de outros times, a mesma coisa, né? A concentração, levar um psicólogo, é importante. Porque o futebol
ele só não ganha dentro de campo. O futebol também, metade se ganha fora. É numa concentração, é numa conversa com a psicóloga, é num tratamento ali com o fisioterapeuta, é numa atividade física com o preparador físico, né? Isso. Então, tudo isso, eu e meu compadre Jorginho, nós trouxemos para os Expressinhos e temos até hoje, graças a Deus. Isso é uma coisa muito boa, porque na nossa época não tinha, né? O treinador botava lá os cones, às vezes não tinha nem cone, botava a pedra mesmo, e nós saímos por cima das pedras, driblando as pedras ali, treinando, né? E hoje tem preparador físico, hoje tem psicólogo, fisioterapeuta, meu amigo, então tá muito evoluído à vista o que a gente, quando eu jogava bola. Nunca joguei pelo Azul nem pelo Expressinho, brinquei um tempo na Portuguesa, já brinquei no Juventus, mas brinquei muito na Serradinha e um time que eu queria que voltasse. Uma dica aí, rapaz, nosso amigo Wilson criou um time Pisa Macio, a qual joguei muito pelo Pisa Macio, entrou no campeonato, fiz um gol até no extinto campo do Expressinho, não, ainda é Não, campo do Expressinho ainda, né? Na verdade, é administrado agora pela prefeitura, né? E eu tô um pouco por fora, né, trabalhando Mas fora. o nome é do pessoal, né? Campo do A Expressinho. referência é Campo do Expressinho. E aí ainda cheguei a marcar gol lá. Eu não lembro qual era o time. Sei que na época o treinador era Tides, irmão de Toinho, Tides de Tavinho. Então eu joguei uma bolinha pelo Formigueiro. Então eu já tive uma referênciazinha de jogar. Não era um bom jogador não, mas gostava de marcar uns golzinhos. De vez em quando marcava uns golzinhos. Então, hoje a gente vê essa evolução e a gente dá parabéns a vocês que estão aí procurando cada vez mais evoluir, crescer o nosso futebol. E crescendo o nosso futebol, cresce a nossa cidade. Muita gente vem assistir o campeonato, vem assistir até os amistosos. Com certeza. Então, porque está tendo engajamento. E vocês também com as redes sociais hoje divulgam bastante e o time crescendo. Claro que é bom para todos, né? Verdade. Então, a gente vê, falando um pouco aí agora também do campeonato. Teve uma primeira fase, foi do campeonato? Como é? Porque eu não estou acompanhando, não sei muito bem, mas me diga aí. O campeonato ele é da seguinte forma, né? Até a fase de grupos, né? Se classificam os dois primeiros colocados, né? O primeiro e o segundo. Isso tanto na categoria aspirante como na principal. Classificam 8. Faz as quartas de final, é a fase que nós estamos agora, né? Em 2 jogos, um de ida e outro de volta. O primeiro jogo já foi feito agora no sábado. E no nosso segundo jogo, Nação Verde e Branca, que está nos assistindo agora, ou que vai assistir essa live amanhã ou depois, nosso próximo jogo será no sábado, novamente no estádio, contra o nosso maior rival, Asa. E a categoria aspirante, muita gente pergunta da categoria aspirante por que não está jogando no estádio, né? É o seguinte, a categoria aspirante, ela jogou nos paus pretos, porque na classificação geral, na fase de grupo, ela se classificou em segundo. Ela não se classificou em primeiro. Então, ela não acompanhou o time principal. Ela acompanhou o time principal do paus pretos, que ficou em primeiro. Então, o jogo do aspirante, o segundo jogo, que o primeiro jogo foi 1-1, lá nos paus pretos. O segundo jogo, que também será no sábado, contra o Asa, será disputado no povoado Serradinha. Eu vi uma live hoje de Carlos César, que também tem um programa de esporte. Quero aqui mandar meu abraço, se você permitir. Foi professor da gente, um abraço, Carlos César. Professor e locutor, né, da rádio. Um abraço aí a Carlos César, ao comentarista Sidney. E eu assistindo hoje o programa deles, aí Sidney falou, rapaz, era uma coisa tão fácil, né, de se conversar, de fazer um acordo. Eu acho que a opinião de Sidney, né, mas na verdade o Expressinho tentou esse acordo. Né? Nós tentamos o acordo, falamos com o secretário, porque mexe muito na logística. Tá aqui o treinador do segundo quadro, que quer dizer, ficou metade num pessoal aqui, ficou outra metade nos paus pretos, e leva um material para lá e deixa um material aqui, e é jogador do aspirante que também joga no principal. E aí tem essa questão de transporte, de localidade. Então, assim, houve a tentativa do Expressinho, mas, infelizmente, os aspirantes que jogaram aqui no estádio, que foi o trecho do Gruê e a Jurema, não concordaram, né? E aí se manteve o que diz o regulamento. E a gente tem que respeitar o regulamento. Verdade. O regulamento é a norma, né? Do campeonato, é o que gere. Então, Ô, Tiago, um assunto um pouco espinhoso ou não, eu não sei muito bem, mas
Qual foi o motivo aí do Guilherme, né? Até tem o nome do meu filho aqui, É. ter saído do Expressinho, houve alguma briga, alguma coisa? Você começou falando ali, a gente interrompeu um pouquinho para a gente puxar um pouco do assunto mais para frente. E ele tá na Serradinha agora, é isso? Ele foi reforçar a Serradinha. Rapaz, uma pergunta que eu também queria saber até hoje a resposta. É, até hoje na verdade, não teve nenhum desentendimento, né? Guilherme é meu amigo. Nós sempre tratamos Guilherme como uma pessoa. Eu chamava ele, sabe de quê? No Expressinho? Você sabe de quê eu chamava? Chaveirinho de ouro. Era. Os meninos brincavam, os atletas brincavam. Aí, ó, esse é o chaveirinho de ouro. Então, assim, é um ídolo recente do Expressinho. Quando a gente fazia as camisas, Valmar, compadre não tá ali, quando a gente fazia as camisas, todo mundo pedia a numeração de Guilherme, né? Essa garotada que tá aí de 10, de 12, de 15, os adolescentes, ele é ídolo. Ele foi ídolo do Expressinho dessa garotada toda. E a gente não sabe até hoje o motivo, né? Ele nunca me procurou, ele nunca procurou o vice-presidente, meu compadre Jorginho, né? Eu tive uma conversa rápida com ele ali, onde ele trabalha no açougue. Ele disse, Tiago, depois nós conversamos. Pronto, meu amigo, quando você tiver com a mente boa, com a cabeça boa, e que você tiver, né, querer conversar, né, você pode me procurar que a gente conversa. Agora, o motivo, se você perguntar para ele se é o porquê, eu não sei até hoje porque ele saiu. Tem muitas conversas de rua, mas a gente, né, Roberto, a gente tem que ouvir a verdade através da pessoa, exatamente. né? Então, assim, eu não posso julgar ele. Agora, dizer que o Expressinho maltratou, se a palavra for certa, se a palavra for essa, de maus tratos, assim, sei. Até hoje a gente não sabe. Ele participava no grupo lá da gente, mandou um áudio. Você imagina uma pessoa que tem uma história como ele, um ídolo, como eu lhe falei, e sair do Expressinho através de um áudio de 7 segundos, dizendo, olha pessoal, muito obrigado, mas vou jogar pela Serradinha. Né? Eu acho que faltou um pouco diálogo, de né? Faltou um Guilherme. diálogo. É o diálogo e também o respeito, a consideração por mim, né? Porque eu sempre tratei ele bem, com o Padre Jorge, todo mundo Pelo tratou time, Guilherme né? bem, né? E principalmente pro torcedor, como eu tô lhe falando, dessa geração aí, que olhava ele como ídolo do Expressinho, né? Eu não sei como é que tem a visão agora. E aí você falou de Guilherme, eu já vou puxar agora o retorno de um ídolo que é Ninho. Ninho vi ele jogando. Né? O Ninho com 50 anos, ou 51 anos, Por aí. retornando ao Expressinho, né? E quem sabe fazer história com o tetracampeonato. Traz pra gente, dentro do vestiário, ali no banco de reserva, muito peso. Muita né? experiência. Muita experiência. O cara que tá ali, dentro do vestiário, para você disputar um clássico e ver Ninho fazendo uma pré-eleção, é pro cara se arrepiar e falar assim, não, meu amigo, a gente não pode perder esse jogo não, a gente tem que ganhar, né? Então, Ninho tem esse objetivo no Expressinho, claro, que a depender dos jogos, da circunstância dos jogos, e aí é com o treinador, ele vai jogar também, né, Valmar? Ninho é das antigas, conheço muito o jogo de Ninho, de Adailton, de Bal, que eu costumo chamar de pé de Mandacaru, meu amigo Bal. Então conheço o jogo desses craques, são referências do nosso São referências. E ele se prepara até hoje, rapaz. Ele corre quase todos os dias 10 quilômetros, Ninho. Quando a gente falou que a gente ia escrever Ninho, o pessoal do sítio lá, né, Valmar? Ave Maria, quando o Ninho jogar, vou lá, vamos pegar aqui 2, 3 carros para ir ver Ninho jogar, né? Então, pra gente é um prazer ver Ninho vestindo ainda a camisa do Expressinho. Pra gente, eu digo, para nós, diretores, e eu tenho certeza também, os atletas, a comissão técnica e a torcida. O futebol, a política, ela é assim. Uma hora um tá em um time, outra hora tá em outro, né? A gente vê dos grandes clubes contratações financeiras altas, mas aqui acredito que é mais uma amizade, um diálogo que às vezes acaba ou magoando, ou mesmo assim o cara opta, não, eu não quero jogar mais por um time grande, vou jogar por um time pequeno, vou tentar alavancar aquele time lá, tem muitos amigos também lá.
vai por cada um, né? Eu Não. só digo assim, mantendo o respeito, a amizade. E no campo todo mundo é contra um ou outro. Agora saiu do campo é todo mundo amigo. Ah, com certeza. Uma cidade pequena que nem a nossa, né? É o que eu digo isso na política, eu digo direto, né? O cara é rival na política, mas na hora da política. Depois da política somos amigos, estamos no mesmo lugar. E não vai deixar de ser amigo porque são rivais de time ou de política, né? Então, Thiago, é muito bom ouvir o que você disse aí agora. Ele foi, tudo bem, parabéns, sucesso para ele. E você trouxe Ninho, que é uma coisa que vai aumentar a esperança do time, a fortaleza do time, por causa da experiência que Ninho tem, né? Com certeza, né? Falando do campeonato, nós só temos um jogador inscrito de fora do município, que é Alanzinho, né, Muito mamãe? bom. É um menino novo, porém já muito rodado, experiente, já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já disputou a Copinha lá em São Paulo, já disputou aqui Campeonato Baiano, Mineiro. No último jogo, nós não trouxemos ninguém de fora. Ganhamos do nosso rival só com os atletas da casa. Inclusive, o segundo gol é um atleta aspirante, Paulinho de Gó, nosso amigo Gó, Paulinho, que fez o segundo gol. Falando do segundo jogo, Robinho, e aí se o Vamar também quiser dar a palavrinha pela experiência dele, foi uma vitória importante, foi, né? É uma vantagem importante, porque são 2 jogos, mas é uma vantagem que, se a gente não souber administrar, ela às vezes tenta lubrificar a gente, né? Uhum. Aquele ego, aquela questão de já ganhou, a gente já passou muitas situações, né, Valmar? Valmar pode, a gente vem comentando, né? Algumas decepções que nós tivemos, né? Com o Expressinho, de jogos que pensava que você ia ganhar fácil, de adversários fáceis, e de repente a história foi outra. Então eu quero deixar claro aqui, porque a gente ouve muita coisa na rua, né? Que o time está focado, o time está unido, né? Graças a Deus, eles têm a consciência que não tem essa história do já ganhou, né? 2-0 é um placar perigoso, né? Ainda faltam 90 minutos e pra gente ainda tá 0-0. Pra gente, a gente vai entrar em campo no sábado com um placar de 0-0. Não tem esse negócio, tá, se perder Não tem um favoritismo, né? não tem. E Tem. principalmente se tratando de clássico, né? A gente viu o primeiro tempo um Asa dominante nesse sábado, né? Perdeu uma grande chance de gol, de abrir o placar. Talvez foi aquele momento ali que eu acho que eles pecaram no jogo, foi aquele gol perdido, né? Graças a Deus terminou o primeiro tempo 0-0 e no segundo tempo foi outra história. É como se diz, no detalhe, aos 30, acho que foi 33 minutos, nós, no bate e rebate dentro da área, dentro da pequena área, fizemos o gol. E nos acréscimos, aos 47, fizemos o segundo gol. Então, assim, é um jogo duro, clássico, não tem favoritismo, né? Por mais que eu já falei aqui dessa hegemonia, né? Mas quando se trata de clássico, meu amigo, a guerra é forte, a guerra é grande, né? É como se diz, a gente tira os meninos e vamos botar os homens para jogar. E a gente tá, graças a Deus, focados, preparados, e todo mundo querendo, com fé em São Jesus, esse tetracampeonato. É o segundo jogo agora. Segundo sábado, jogo, sábado, segundo jogo. no mesmo ginásio Lá no estádio. ou no estádio. No estádio. Aí quem passar vai ter sorteio novamente. A semifinal vai ser sorteio, né? E aí a gente vai ver quem vai passar desse chaveamento, né? Paus Preto e Serradinha, Bonfim, Araçá, Rua da Laje, Itabua, Expressão em Asa. Quem passar desses confrontos faz um sorteio novamente, e aí vai ser a semifinal. Ah, muito bom. Vamos assistir aí, gente. Pega aí, vamos assistir. Eu acredito que eu vou dar um pulinho lá também. Aproveita aqui para convocar novamente a torcida verde e branca. A gente faz isso por praxe, né? Mas a gente sabe que a torcida, ela não decepciona. Ela vai mesmo junto, chega junto, né? E a gente, com certeza, com fé em São Jesus, vamos sair de lá felizes e fazer uma grande festa, com fé em Deus. É isso daí, Thiago. E aí, Valmar, tem mais alguma coisa a acrescentar aí para que a gente possa
mostrar para o nosso público. Só pegando o gancho, Guilherme, aí de dois assuntos que você. Robinho. Ô, Robinho, Tá falando de Guilherme, filho de Guilherme. E é justamente sobre ele que eu ia falar. Viu, Robinho? Pegando o gancho aí de dois assuntos que você comentou com o Thiago. Primeiro sobre o atleta Guilherme, né? Quando eu cheguei aqui em Fátima, quando eu comecei a acompanhar o futebol de Fátima em 97, o camisa 10 que tinha parado naquele momento do time principal tinha sido Edmilson, cabeça de anjo. Grande. E Edmilson, com a camisa 10, passou esse bastão para Dailton. Era Dailton camisa 10. E eu vendo os jogos do Expressinho, o treino da escolinha, que era até comandada por Jorginho na época, Isso. e a Dailton me dizia, compadre, o meu sucessor futuramente é aquele galeguinho ali, ó, Guilherme pequenininho, Guilherme com 8, 9 anos. Aí eu digo, não é nada, padre, o menino é físico tem, aí você vai ver. No pegar da bola eu já conheço que vai ser o meu sucessor. E foi mesmo. Um grande ídolo, como o Thiago disse, tem um carinho enorme da torcida, do Expressinho, da instituição. Eu, particularmente, é meu amigo particular, sempre encontro com ele aí nas ruas, bato um papo, converso, sempre me cumprimenta e tenho aquele maior respeito por Guilherme. E hoje eu lhe digo, é um dos melhores camisa 10 que nós temos na região, viu? Que eu conheço o futebol da região toda. Cícero Dantas, Ribeira do Pombal, Novo Triunfo, Antas, Jeremoabo, Coronel João Sá. E Guilherme hoje é o melhor camisa 10 que nós temos na região. Digo sem medo de errar. Outra coisa que vocês estavam falando aí também é sobre o jogo de Asa Expressinho, o primeiro jogo 2-0. A gente já viu, pelo menos eu já vi tanta coisa no futebol. Eu já vi uma disputa de 2 partidas, o time perder de 3-4-0 e no outro jogo reverter o quadro, reverter a situação. Então, o que é que a gente pede? Só aproveitando a palavra do Thiago. A gente sabe que nós temos um time experiente, um time de jogadores rodado, que sabe o que querem, e isso não vai subir a cabeça deles, ou já ganhou. Pés no chão, humildade, respeitando o adversário. Não é medo não, é respeito. Com certeza. É respeito. A gente temos que ter respeito por todos. Então, é entrar com dedicação, com foco no jogo, e vamos garantir a nossa classificação rumo à semifinal. É isso daí. No caso, vai para a semifinal, né? Depois, o vencedor desse confronto vai para a semifinal, através de sorteio, né? Aí a semifinal será um jogo só. As quartas são 2 jogos. Oxe, a semifinal, um jogo só, um mata-mata ali? Mata-mata. E tudo agora no estádio. Né? Aí, no caso, quem perder nesse confronto... O Expressinho tem essa vantagem, né? O Expressinho ganhou de 2. Aí o Expressinho, por exemplo, se ele perder de 1-0, o Expressinho se classifica ainda. 2-0, no agregado dá empate, aí vai para os pênaltis, né? Aí 3-0 adiante, o Asa leva. Mas se o Asa perder, ele não tá eliminado. Não, tá eliminado, tá né? eliminado. Já acaba para ele, no caso. Isso. Então só passa um para as quartas. Semifinal. De cada confronto desse que eu lhe falei, só passa um. E aí faz, que não dá um total de 4, né? Faz a semifinal. Não é que nem o Brasileirão, que é ponto corrido, né? Não. Isso é o chamado mata-mata antigo. Isso. Beleza. É porque eu saí mais do futebol, trabalhando demais, eu perdi o feeling de futebol. Aí fui pra política e peguei mais o feeling na política do que do futebol. Mas isso mesmo, a gente vai pra onde gosta, né? E se sente bem, vai, brinca e tal. Faz parte. Pois é, Thiago. Eu agradeço aí. Eu só, antes de finalizar aqui, eu quero falar também de um assunto importante, que é sobre o calendário esportivo aqui no município de Fátima, né? Para você ter uma noção, eu já conversei isso com o secretário Nego. Mas, Nego, passar esse campeonato, reúna os dirigentes dos clubes, chama o prefeito, as pessoas responsáveis que fazem o futebol no município. Campeonato. E não é só os times masculino, principal e aspirante. Chame lá os times femininos. Muito Chama bom. os representantes dos quarentões, dos cinquentões, do futsal. A gente precisa criar um calendário esportivo, porque não tem condições um campeonato ocorrer num período de inverno. Não tem mais condições. Né? Verdade. Então, assim, por mais que naquele ano não tenha um campeonato, vamos supor, criou um calendário.
Vamos supor que em janeiro é a Copa Rural. Um exemplo, janeiro é a Copa Rural. Só que naquele ano não teve a Copa Rural, mas tem que ter esse calendário, porque quando chegar o ano, já vai saber, olha, em janeiro vai ter a Copa Rural, até mesmo para os outros clubes se organizarem para disputar um outro campeonato, né? Para você ter uma noção, o Expressinho passou 41 dias para jogar 3 jogos. Isso desmotiva. Desmotiva. O Expressinho passou do primeiro jogo do Raso Pintado para a Jurema 20 dias. Não, foi para a Jurema 20 dias. Da Jurema para os Paus Pretos, da Jurema para os Paus Pretos foi ligeiro. Dos Paus Pretos para acontecer esse jogo com Asa, foi mais 20. Quer dizer, você passar, rapaz, 41 dias para você disputar 3 jogos, num período desse, né? Perde o pique, né? Desanima o jogador, desanima o torcedor, né? Vai perder o brilho. Então, assim, eu aproveito a oportunidade do seu programa aqui, do podcast, da live, para os dirigentes dos outros clubes que estiverem nos assistindo, né? Que também procure o secretário. Vamos se reunir. Isso, muito bom. Vamos se reunir, né? Nós já estamos praticamente no meio do ano. No próximo ano, janeiro é tal campeonato, março é outro, porque é muito campeonato, Robinho. Nós temos Copa Rural, nós temos Taça Cidade, nós temos campeonato municipal, é campeonato feminino, é campeonato de quarentão, de cinquentão, é regional de seleções, né, Mamá, que teve esse ano. Quer dizer, aí você entra 2026, você não sabe se janeiro vai ser um campeonato, se vai ser outro, quando é que começa um, quando é que termina outro. Então, assim, é uma sugestão nossa. Já falei com o Nego. Muito bom. Nego também disse, não, Tiago, a gente tem que sentar. Nego sabe que precisa. Nego já foi secretário, e agora está sendo de novo. Nego sabe que precisa realmente desse calendário para uma questão de logística e de organização do campeonato. Né? Verdade. Então, porque próximo ano entra mais organizado, né? Para não estar esse filho aí de parar, ir para outra coisa, então, desmotivar o time. Exatamente. Muito bom, muito bom. E tem vários aí dirigentes aí de times, né? São quantos times hoje no campeonato? 24. 24 times? 24 times. Muito bom. Eles estão com um projeto aí de próximo ano fazer primeira divisão e segunda divisão. Dividir. Por exemplo, esse campeonato agora, os 2 últimos de cada grupo já foram rebaixados. Né? Já vão disputar a segunda divisão. E aí tiveram alguns clubes que não participaram. Esses no próximo ano já entrarão na segunda divisão. Na segunda divisão. Muito bom. Mais outro. Porque aí enxuga mais, né? Enxuga mais. E aí eu vou dar a minha opinião, que é a opinião minha de Tiago, não é a opinião do Expressinho. Né? A minha opinião é que realmente você tem condições de fazer um campeonato com 24 times. O Amar pode até comentar isso. Porque daqui a pouco você vai para um jogo, é 10-0. Você vai para outro jogo, é 12-0. Você vai em outro jogo, é 7-0. Né? O campeonato ele precisa ser mais disputado. Ele precisa ter mais emoção. E você dividindo realmente em primeira divisão e na segunda divisão, você tem mais essa competitividade, né? O cara que está na segunda está doidinho para subir. Então você vai ver um campeonato disputado. O cara que está na primeira quer ser campeão, não quer cair. Você vai ver um campeonato mais disputado. Agora, do jeito que está, você botar um campeonato com 24 times, onde você vê povoados, campos, que não tem condições de jogo, né? Onde você vê, ano passado, poxa, a gente enfrentou um time que era o mesmo time do aspirante, era o mesmo atleta do principal. Acabou pela metade o jogo, porque eles começaram a sentir cãibra, já ia de 16-0. Quer dizer, isso não existe. Até para aquele cara que é dono de time, do povoado, o cara fica desmotivado. Com certeza. Né? Então, assim, é uma ideia boa. Vamos esperar se realmente vai entrar em prática a primeira divisão com a segunda divisão. Não sei como é que vai funcionar isso. Aí eu deixo até a sugestão de você convidar até o secretário, né? Pronto, a gente... Para ele vir aqui e bater esse papo com você para ver como é que vai ser esse esquema e também você reforçar a questão do calendário esportivo. Pronto, já a gente convida nosso amigo Nego Pretinho. Eu já falei com ele, falou que está esperando mais algumas coisas aí. Eu acredito que seja algumas organizações ou algum final
no campeonato, alguma coisa que ele tá aguardando Tá aí. na correria. Mas Ele ele tá na vem, ele falou correria. que vem também, né? Muitos amigos que estão aí na lista para vir. Hum. Então, Thiago, é muito bom. Se caso tiver aí a segunda divisão, motiva esses times da segunda Tá com a certeza. jogar para subir para a primeira. Isso. E quem tá na primeira fica com medo de cair para a segunda. Enxuga mais o campeonato, né, Valmar? Enxuga mais e aí tem uma competitividade melhor, né? Os níveis, né, mais acirrados, né? Do que você pegar, você vai ali no povo, tá quanto jogo, rapaz, já tá 8-0. Você vai pro outro jogo, rapaz, já tá quanto? Rapaz, aqui já vai em 12. Meu Deus do céu, né? Verdade, verdade. Então, eu acredito que se fizer dessa maneira, eu acho que a intenção é essa, e eu acredito que realmente Nego, a administração, através da secretaria, eu acho que vai colocar em prática e vai dar certo. Verdade. E aí, Valmar, você acha o que aí dessa ideia aí de segunda divisão, dessa ideia, Thiago, do calendário esportivo aí para o ano que vem? Então, Robinho, como o Thiago falou, 24 equipes se torna 48, né? É porque tem um aspirante. Porque todas elas têm um aspirante acompanhando. Verdade. Então são 48 equipes. Aí você bote uma equipe com o time titular, o elenco titular e o time de aspirante, quantos atletas são, e some sobre 48, quantos atletas estão em Fátima. Verdade. Então, Fátima, não só através do campeonato, mas Fátima hoje é uma vitrine na nossa região, em termos de esporte, em termos de futebol. E essa ideia de separar as divisões, primeira e segunda, vamos ter 2 campeonatos bem disputados, né? Porque cada time aí briga na parte de cima e na parte de baixo, para não cair, e outro para chegar a ser campeão e a parte do meio para permanecer na competição. Então vai ser um campeonato muito bem disputado. Vai ser uma brilhante ideia, viu? E tomara que o secretário coloque isso em prática, né? A questão das datas, Sítio do Quinto mesmo agora mudou. Todo ano o campeonato termina agora no mês de junho. Mas como é um período chuvoso e tem campos que não dá condições de jogo, época de chuva, como aqui em Fátima também tem, então lá mudaram. Lá vai ser em setembro, no verão, né? Tanto é bom para o calendário, é difícil adiar um jogo, uma partida por causa de chuva, porque no verão a chuva é mais escassa, né? Como também para os donos de bares, aqueles que esperam o ano todo, o pessoal dos povoados, das comunidades, para vender a sua cerveja, para vender o seu refrigerante, o seu salgado, porque com o tempo chuvoso é poucas pessoas que vão lá. Exatamente. Né? E no tempo de verão vai dar mais lucro ainda a esse pessoal. Né? Então é pensando nisso também. Então eu acredito, e Sítio Quinto já foi feito esse calendário assim nesse ano. O campeonato lá municipal vai ser em setembro. E eu acredito que Fátima, para 2026, eu espero que o secretário também, né, coloque isso aqui em prática, para que a gente possa ter uma competição com mais brilho. Eu acho que, na verdade, né, Thiago, esse ano começou com o Nego, não foi? Mas antes era Jordão, né? Que Isso. organizava isso. Então, acho que nessa transição aí, acredito que Nego pegou o barco andando, acredito que ele vai se modernizar para a próxima, né? Não, esse campeonato agora já foi com o Nego. Desde o início? Isso. Hum. Já foi com o Nego, Então, desde o início. Então ele deveria ter se preparado um pouco antes, mas às vezes ficou naquele lance se ele ia assumir a secretaria ou não. Então não veio já com esse planejamento. Mas acredito que vocês conversando com ele, a gente conversando com ele, ele possa acatar isso e melhorar, porque vai melhorar para todos, né, vamos? Já tem um esboço, né? Já tem, exatamente. Já tem um esboço aí, já comentou comigo. Olha, Thiago, vai ser melhor, né? Agora só falta sentar pra gente discutir. Deixa passar o campeonato pra ver, né? O que vai acontecer. É isso daí. Então, Thiago, fico muito feliz aí de você ter vindo aí, da gente falar um pouco do Expressinho, né? E posterior, quero convidar também o presidente do ASA, não sei, diz que é o filho do finado Assis, né? Ele está viajando. Ele tá viajando, né? Ele tá viajando, mas a gente... Está no comando de Elivelto, da presidência, eu não sei lá quem é que tá no comando. A gente convida aí alguém, né, aí do ASA, que possa vir aqui também falar, o Erivelto, ou o pessoal de Manel, ou não sei quem é que tá por lá, né? Mas estamos aqui à disposição para ouvir também
o Asa, né? Que é o oponente principal de vocês agora essa semana. Com certeza. Então, e são todos meus amigos, né? Fui criado ali Pra com não ter eles. ciúme. Também. É democrático, né? É direito para todos, né, Tiago? Daqui a pouco vai, chama eles primeiro, eu não vou não. Né? Não, aí... É porque quando se fala em asa expressinho, é como se fosse a política. É a rivalidade. Aquela coisa. Aí um fica mais fino, outro fica já. Mas é porque né, teve o convite, então um tem que ser primeiro a vir, né? Com certeza. Mas com isso certeza. não quer dizer que outros não venham. É. E outra coisa, o convite a Tiago foi através aí do nosso amigo Berti, um abraço, Berti, que entrou em contato comigo, ó, Pinhão, vamos aí, tem uma vaga aí para Tiago e aí tal. Eu digo, tem. Eu fico até lisonjeado porque a gente gosta de falar com os amigos e principalmente falar com o Tiago. Tiago, pô, se criou mais eu. É. Então, independente de time, hoje não vou dizer eu torço pro Expressinho, nem torço pro Asa. Eu gosto de todos, simpatizo com todos eles. Tenho uma simpatia assim um pouco maior com a Serradinha, convivi muito com os meninos lá, então, mas é aberto para todos. Se tem 24 times no campeonato, tá aberto para todos os times. Então, aqui é democrático e é de direito de todos. Então, Tiago, muito obrigado aí. Se você quiser pontuar mais alguma coisa ou ter suas considerações finais, tá aí, porque também para chegar em casa daqui para lá tá meio devagar. Eu agradeço, Robinho, a oportunidade, agradeço o convite, né? Da gente estar aqui falando um pouco do futebol, o Valmar falando um pouco da história do Expressinho, né? Esse clube gigante, esse clube que o amor transcende de geração em geração. A gente faz as camisas, é camisa para criancinha de 4 anos, de 5, para camisas, né, mais adultas. Então, assim, para mim, é um privilégio enorme estar à frente desse clube, juntamente, novamente, vou repetir, com meu compadre Jorginho. Zé Renato, saudoso Zé Renato, foi feliz em dizer uma frase: o Expressinho mais querido do sertão. E é mesmo, viu? É mesmo. Pode ter certeza disso. Onde você vai, ele é conhecido. Ele nunca viu uma coisa dessa. E esse conhecimento, como a gente já falou aqui durante a live, né? Vem através de ex-craques, vem através de ex-diretores, vem através, né? Que conseguiram grandes conquistas. E nós hoje estamos aqui para manter essa história viva, né? E com certeza nós vamos manter. Então eu agradeço o seu convite, né? Quem sabe a gente não está aqui em uma outra oportunidade, né, Valmar? Comemorando aí o tetracampeonato. É uma coisa que eu sou um cara muito emotivo, né? Quem me conhece sabe ali mais de perto. Antes do jogo eu não durmo. Dia de jogo o pessoal fala assim, eita, prenda Tiago, que o Tiago tá doido. É uma coisa assim que realmente, porque a gente que vive aquilo ali, né? A gente, é difícil me controlar, né? Mas graças a Deus nós temos pessoas aí ao nosso redor que, calma, Tiago, que vai dar tudo certo. E realmente tá dando tudo certo. Então, agradeço o seu convite. Aproveito a oportunidade novamente de convocar a torcida. Ingressos a R$5. Vão lá, jogo 3h45 da tarde. Compareça, vamos fazer história juntos. Mais uma vez, com fé em Deus. É isso aí, boa sorte, que o jogo seja aí um jogo, como se diz assim, equilibrado emocionalmente para todos, né? É verdade. E que vença o melhor, que a disputa é quem vence o melhor, né? O que tiver mais sorte, o que jogar mais. Verdade. E aí, Valmar, quer ter suas considerações finais? Quer falar mais um pouco? Só finalizando, Robinho, agradecer a você pelo espaço, né? Agradecer o convite do meu amigo Tiago, que me convidou. Agradecer a Eliano pela companhia. E agradecer de coração a toda a nação verde e branca, que sempre que eu chego em Fátima, eles têm aquele maior respeito, a maior consideração e me abraçam. Isso aí não tem preço. E Tiago sabe o carinho que os atletas, torcedores, todos do Expressinho têm por mim. Tiago sabe disso. Eu não estou aqui querendo, não estou querendo me engrandecer, não estou querendo ser melhor do que ninguém. Mas isso, respeito, admiração, é conquista, né? Você tem que conquistar esse espaço. E eu acho que ao longo desse período, desse tempo que eu conheço todos os atletas e torcedores, diretores, eu conquistei isso. Conquistei o carinho, o amor e o respeito da torcida do Expressinho. E eu só tenho a agradecer.
Porque tudo que eu vivi em Fátima, todas as minhas amizades fora do futebol, foi através dele. Foi o Expressinho que abriu as portas para mim em Fátima, para a conquista de grandes amizades, de grandes amigos, das pessoas que me consideram demais. Então, só quero agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao Expressinho e agradecer a você pelo espaço. Valeu, obrigado, mano. E você falando aí, eu me lembrei aqui, até que era para ter falado com o Thiago, sobre Temi, né? A gente não falamos de um ícone do Expressinho aí. Eu falei no início. Falou um pouco do início, né? Falei. Mas era para eu puxar um pouco desse assunto. Temi foi o nosso, né? Onde tudo começou, né? Foi através da luta de Temi, né? Através da luta de Temi com outros amigos, que o Expressinho se tornou esse time, né? Através do campo do Expressinho, né? E é isso. Temi é nosso presidente de honra, Temi, né? Sempre quando tem uma final, sempre quando tem um grande jogo, a gente faz o convite, né? Ele não é que se afastou, né? Ele tem a vida dele, né? Mas Temi sempre está presente nos nossos pensamentos, ali dentro do vestiário. Temi é uma pessoa sempre presente, independente fisicamente, mas uma pessoa sempre presente em nossos corações. E uma pessoa que, sem ele, não sei o que seria do Expressinho, né? Ele e grandes outros amigos da época. Verdade. Então, um abraço aí para Temi, que eu acho que Temi pro Expressinho é a mesma coisa que Adelmo para o Asa. Então, um abraço também pro nosso amigo Adelmo. Então, são ícones aí que a gente não pode esquecer das histórias que eles fizeram aqui no nosso município no futebol, né? Então, a gente também, se eles um dia quiserem vir aqui ao podcast, falar um pouco da história dos times, como começou lá atrás, quais as dificuldades, tá de portas abertas. Então, gente, a gente tá com 1 hora de live, 1 hora e pouco. A gente tá fechando a transmissão aqui do nosso podcast. Só tenho a agradecer a vocês que vêm nos acompanhando e continue seguindo aí o nosso podcast, porque vem mais convidados, pode ter certeza. A gente tá devagarzinho caminhando, começamos agora há pouco tempo, mas vamos crescendo. E sempre tendo uns amigos aí, ó, que nos apoiam, que nos dá essas presenças aqui em casa, para que a gente faça o nosso podcast. Então, forte abraço a todos, que Deus nos abençoe sempre.